A Lei Federal de número 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, foi sancionada em 2011, depois de 12 anos de manobras políticas. A norma garante a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião ou opção política. Além disso, a Lei da Reforma Psiquiátrica redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Bom, se tratando de reforma psiquiátrica, convidamos o Dr. Tiago Queiroz, especialista no assunto, para a nossa entrevista. Dr. Tiago, a lei da reforma psiquiátrica redireciona o modelo assistencial de saúde mental. Ela substitui o modelo de internamento hospitalar por um modelo psicossocial. Como deve funcionar esse processo de deshospitalização dos pacientes que sofrem de transtornos mentais? Então, essa mudança na forma de lidar com o paciente com transtorno mental, ela é super importante, porque ela tira o estigma, né, do paciente que é excluído, que precisa ser separado da sociedade, para o propósito de um paciente que precisa de um tratamento adequado e ser reintegrado ao seu funcionamento biopsicossocial. A importância de entendermos é que essa transição ela precisa ser gradual, porque como passamos muitos anos vivendo esse modelo hospitalocêntrico, tínhamos pouca estrutura de primeiro atendimento, que é que se propõe o CAPS, ou seja, aqueles atendimentos mais próximos dos bairros. E aí a evasão imediata ou súbita desses pacientes dos hospitais pode fazer com que alguns deles fiquem sem tratamento no CAPS, ou no ambulatório, ou no consultório de psiquiatria. Então essa transição ela só precisa ocorrer de uma forma gradual, porque os hospitais também são importantes para aqueles pacientes mais graves. E aqueles pacientes que estão saindo do hospital, nós precisamos ter a certeza de que eles não vão ficar sem acompanhamento. Esse é o principal nessa mudança. Mas, sem dúvida, é algo que vem a melhorar muito, né, para o paciente, né, porque ele precisa ter, na medida do possível, sempre que possível, um tratamento integrado ao seu âmbito familiar e social. Bom, doutor, explica um pouquinho melhor para a gente qual a principal diferença entre os dois modelos, o modelo centrado no internamento hospitalar e o modelo psicossocial? A principal diferença seria isso, seria de proporcionar ao paciente portador de transtorno psiquiátrico a proposta de uma integração, não simplesmente dele ficar sem sintomas, mas dele voltar a ser integrado ao seu trabalho, à dinâmica familiar. Quando eu interno ele no hospital, ou quando eu interno todos os pacientes, ou a maioria deles com transtorno em um hospital, eu tiro ele daquele contexto familiar, e ali no hospital, às vezes ele acaba com internamentos prolongados, que esse era o principal problema, internamentos muito prolongados, às vezes crônicos, durante meses, anos. E hoje, nossa tentativa é fazer com que esses pacientes, na medida do possível, claro que alguns, né, são pacientes crônicos que vão precisar disso, mas a maioria pode ser integrada. Então a principal diferença seria esse propósito, o destino final deles. E nós queremos vê-los funcionais, bem nas suas famílias, sentindo bem naquele contexto deles. E como é que deve funcionar o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial? Pronto. Essa você perguntou da transição e essa diferença, e o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, ele deve funcionar de uma forma integrada, uma equipe multiprofissional avaliando o paciente em todos os seus aspectos, né, no seu aspecto médico, psiquiátrico, mas também nos aspectos, né, psicológicos com a equipe da psicologia, com aspectos da assistência à sua saúde, em outros âmbitos com a enfermagem, a educação física, a terapia ocupacional, esses diversos profissionais integrados, né, proporcionando ao paciente aquilo que ele precisa em diversos âmbitos, porque muitas vezes o transtorno mental não compromete só a parte, digamos assim, psiquiátrica ou médica. Às vezes tem outras áreas que são prejudicadas. Então a primeira coisa é entender a importância de ter uma equipe trabalhando em conjunto. E a segunda coisa nisso aí é ter uma oferta suficiente, porque o grande problema hoje é que a gente tem dificuldade na quantidade de CAPS. O acesso a ele ainda é restrito, mas a proposta do CAPS, né, é que se passe por uma triagem, seja avaliado por um profissional, passa por uma triagem, seja definido quantos dias ele precisa ir na semana, se ele precisa só de uma consulta,
com um ou mais profissionais, se ele precisa passar alguns turnos na semana naquele local. E esse tratamento vai sendo reavaliado com o passar do tempo, para ir se definindo a cada etapa o que é necessário para aquele paciente. Além disso, é feita uma integração com a rede, né, digamos, de saúde de diversos âmbitos. Ou seja, se ele precisar de um tratamento clínico, então, de repente, encaminhamento para um hospital clínico, encaminhamento para um especialista, então o paciente pode ter acesso através do CAPS. Então, né, seria basicamente isso a proposta de um CAPS que funcione bem. Bom, doutor Tiago, essa reforma psiquiátrica tem funcionado aqui no Recife? Como é que tem sido o acompanhamento desses pacientes que sofrem de transtornos mentais? Certo, essa reforma psiquiátrica ela tem tido dificuldades, né, tanto no Brasil e aqui em Recife não é diferente. Qual é a principal dificuldade? É naquilo que eu falei dessa transição mais equilibrada. Qual é a proposta é que o paciente ele seja atendido em um determinado nível que ele precise. Então, por exemplo, quando você tem uma questão clínica, uma virose, você não precisa ir para a restauração, o hospital da restauração, para tratar, que é um hospital mais complexo. Você pode ir no PSF. Mas é importante a restauração para quê? Para que quando você vá no PSF, e o caso seja mais que o posto de saúde mais grave, ele possa encaminhar. Ou seja, existem níveis de tratamento para níveis de gravidades e doenças específicas. Então, nossa maior dificuldade hoje nessa transição é ter esse escalonamento, é ter um PSF que funcione bem, com médicos, com psiquiatras, especialistas, no PSF não, no CAPS, que seja álcool e drogas, e no CAPS infantil, você ter profissionais, né, especializados em álcool e drogas, especializados na atenção à criança, adolescente, né, em todos os CAPS ter essa equipe trabalhando em conjunto, então um CAPS que atenda a toda a população que necessita. Os serviços intermediários, como o CAPS em termos de hospital-dia, para passar alguns dias que funcionem bem, e o hospital geral ou o hospital psiquiátrico que receba esse paciente na hora de uma gravidade, um paciente depressivo com risco de suicídio, um paciente esquizofrênico com surto psicótico. São pacientes que às vezes precisam. Então, às vezes, essa transição é difícil. Então, o que hoje a gente tem reclamado, né, recebido queixas, é de pacientes que não têm esse primeiro acesso no CAPS, ou tem uma dificuldade de conseguir o internamento quando é necessário. E o internamento, às vezes, é muito prolongado em algum determinado serviço. Então, o que precisa melhorar é essa integração e acessibilidade. Bom, e antes de encerrarmos a entrevista, doutor Tiago, o senhor tem algo mais a acrescentar? Vamos falar que isso é importante, essa preocupação, né, com o paciente portador de transtorno psiquiátrico, porque é um paciente que, durante muito tempo, sofreu com esse estigma, esse preconceito, como se não fosse simplesmente uma doença, como se fosse algo, como anos atrás era tratado com a separação, como quase aquele leproso que é colocado distante da cidade, né, fora do seu ciclo social, e deixava-se lá para que ele passasse o tempo, a vida, e não havia também tratamentos que respondessem bem. Hoje, com o desenvolvimento da medicina, a gente tem medicações que são mais eficazes e que conseguem essa, né, digamos, melhora para que ele seja possível retornar. Então, é importante demais essa discussão para a gente entender que sim, que é possível, são pessoas com doenças, como todos nós adoecemos, né, e que dessa forma precisamos buscar a melhor forma de tratá-los. Doutor Tiago, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado.